Pela primeira vez na história, a temperatura registrada na Antártica superou 20 graus Celsius. É muito quente para aquele pedaço do planeta. A gente está de volta com mais um alerta dramático sobre a mudança climática. Pesquisadores previram que o mundo vai sentir alguns efeitos do aquecimento global mais cedo do que se esperava. Algo que não acontecia há 7 anos. 3 furacões ao mesmo tempo na bacia do Oceano Atlântico. Que as emissões dos gases que provocam o efeito estufa estão crescendo num ritmo muito acelerado. Uma baleia foi encontrada morta nas Filipinas com 40 quilos de plástico no estômago. O relatório da ONU mostra que mais de 1 milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção. A concentração de um dos gases mais nocivos à qualidade do ar, o dióxido de carbono, bateu um recorde. Ainda nessa tarde, a organização classificou esse coronavírus como uma emergência global. O mundo está mais perto do fim. Pelo menos é o que os cientistas americanos acreditam. Subiu para 64 o número de mortos no incêndio que atinge a região central de Portugal há mais de 48 horas. Bom, e subiu para 65 o número de mortos por causa da onda de calor no Japão. 80 mortos, centenas de feridos, vários desaparecidos. Esses são os números ainda parciais de uma tragédia grega. Os incêndios florestais avançaram pela costa nordeste da Grécia, agravados pelo calor e pelos ventos fortes. 1.900 cidades e vilarejos no Irã sofrem as consequências de enchentes. 86 mil pessoas estão vivendo em abrigos de emergência e o número de mortos subiu para 70. O novo relatório da ONU sobre aquecimento global deixou muita gente preocupada e com razão. Os especialistas do painel do clima das Nações Unidas alertaram que o mundo tem apenas 12 anos para impedir que a temperatura média do planeta aumente 3 graus centígrados. Já imaginou isso? Se isso acontecer, tudo indica que as consequências serão irreversíveis. O tempo de vida da humanidade diminuiu. Pela primeira vez em 4 anos seguidos, foi registrada a passagem pelo Atlântico de furacões que chegaram à categoria 5. Uma pesquisa divulgada na COP25 revelou que o aquecimento global está diminuindo a quantidade de oxigênio nos oceanos. Um relatório apresentado hoje em Paris mostra que 1 milhão de espécies correm risco de extinção. O aumento da temperatura dos oceanos causado pelo fenômeno El Niño está afetando a vida marinha. O tipo de coral está morrendo. O aumento da temperatura dos oceanos já destruiu 90% da espécie. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectou um aumento de 88% no desmatamento na Amazônia. Quer dizer que a NASA também confirmou os últimos levantamentos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O aumento do desmatamento na Amazônia em 88%, isso no mês de junho, em comparação com o ano passado, continua sendo questionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, Ricardo Magnus Osório Galvão, rebateu as críticas que o presidente Jair Bolsonaro fez ao INPE nessa sexta-feira. Depois de 2 semanas de críticas e ataques aos dados sobre o desmatamento na Amazônia, que é monitorado pelo INPE de São José, o governo federal decidiu exonerar o diretor do Instituto, Ricardo Galvão. O presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar essa tarde os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre o desmatamento da Amazônia. Os alertas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, são gritantes. Um aumento de 278% em julho. O derretimento acelerado do gelo na Groenlândia preocupa os cientistas. Eles constataram o pior degelo em 30 anos. Um iceberg gigante se soltou da Antártida. O bloco de gelo é maior que a cidade de São Paulo, tem 315 bilhões de toneladas. Uma pesquisa divulgada por uma revista norte-americana revelou que parte da floresta amazônica pode virar cerrado. Cada um de nós produz cerca de 7 quilos de lixo eletrônico por ano e só 3% disso é descartado de forma correta. O Brasil desmatou no ano passado 1.300.000 hectares de floresta primária. 500 milhão de animais já morreram desde o início dos incêndios. A tendência é que esse número aumente ainda mais nos próximos dias. A Organização Mundial da Saúde disse que a Covid-19 pode se transformar em uma pandemia. 30 países já registraram casos da doença. Os seres humanos estão alterando o meio ambiente de forma tão dramática que 1 milhão
milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção. Depois de um ano cheio de desastres naturais que bateram recordes históricos, o estudo aponta que cerca de 3/4 da área terrestre do planeta já foram alterados pelo homem. A Agência do Meio Ambiente da ONU fez um alerta. As emissões de gases do efeito estufa estão 30% acima do nível necessário para manter o aquecimento global dentro das metas internacionais até 2030. Nas próximas décadas, mamíferos, aves, insetos, plantas vão desaparecer da Terra. Milhares de voos cancelados, centenas de escolas fechadas, correios suspensos e 5 mortes. Esse é o retrato de uma onda de frio histórica que atinge os Estados Unidos. O que está ocorrendo é uma destruição de espécies animais e vegetais sem precedentes. Um grupo de cientistas apontam que faltam 100 segundos para o mundo acabar. A contagem faz parte do chamado relógio do apocalipse, criado em 1947 durante a Guerra Fria e tem como objetivo justamente medir a ação devastadora do homem no planeta. O painel de especialistas, que inclui 13 vencedores do Prêmio Nobel, alerta que esse é o pior índice registrado do ponteiro no relógio. Nosso JR ao vivo começa pela cidade de São Paulo, que registrou hoje 344 quilômetros de congestionamento, recorde histórico. A gente fala de dados alarmantes sobre a poluição no mundo. A concentração de um dos gases mais nocivos à qualidade do ar, o dióxido de carbono, bateu um recorde. No sul do continente africano, o ciclone Idai está deixando um rastro de destruição por onde passa. Inundações causaram centenas de mortes em Moçambique, Zimbábue e Malawi. Pergelisolo é o tipo de solo encontrado no Ártico e, adivinhe, está derretendo. Pontual. O que é mais preocupante, é isso que você traz pra gente, é que com esse degelo, vírus e bactérias adormecidos podem voltar à atividade. Já são 832 os mortos por causa do terremoto e do tsunami que devastaram parte da ilha de Sulawesi, na Indonésia. Foi a maior chuva dos últimos 22 anos. 10 pessoas morreram por causa do temporal. A poluição atingiu níveis recordes nos arredores da capital da Índia. A poluição matou mais de 400 mil europeus no ano passado. 7 milhões de pessoas morrem por ano por problemas relacionados à poluição do ar. Os dados foram revelados hoje pela Organização Mundial da Saúde. O mundo produz cerca de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. Olha, mais um relatório a gente traz aqui agora para nos deixar em alerta. O nível de gases de efeito estufa, que são aqueles que contribuem para o aquecimento do planeta Terra, bateu recorde na atmosfera. Falamos agora sobre as chuvas que causaram enchentes no sul da Índia. A situação é dramática no estado de Kerala, onde mais de 170 pessoas morreram. Na Suíça, um novo estudo faz um alerta sobre o estrago que a humanidade está fazendo no planeta. Apesar dos esforços de alguns países para reduzir a poluição, as emissões de dióxido de carbono devem bater recorde nesse ano de 2018. Um estudo publicado pela Universidade de Estocolmo, na Suécia, traz um panorama sombrio do clima terrestre para os próximos anos, caso a humanidade não consiga reduzir drasticamente os níveis de carbono na atmosfera. O continente está registrando temperaturas recordes hoje. Essa é a segunda onda de calor a atingir a Europa por causa de uma corrente de ar seco que vem do norte da África. E o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais decidiu que a mineradora Samarco pode voltar a operar em Mariana. Não há sinal de sobreviventes em regiões de uma ilha turística da Nova Zelândia, local em que um vulcão entrou em erupção. Falando mais uma vez daquela onda intensa de frio que atinge a Europa há vários dias, já deixou 55 mortos. Na França, o Ministério da Saúde informou que as ondas de calor que atingiram o país em junho e julho desse ano podem ter contribuído para provocar a morte de 1.465 pessoas. Nos Estados Unidos, o estado da Carolina do Sul enfrenta as piores chuvas da história. A gente vai falar agora das consequências da chuva em Minas Gerais. O número de mortos subiu para 56. Alerta do Greenpeace. Até o início do ano que vem, uma área do tamanho da Espanha vai estar destruída por causa da produção de commodities consideradas de alto risco, como soja e óleo de palma. Morreu no Quênia o último macho de rinoceronte branco do mundo.
E olha, o mundo tem hoje quase 46 milhões de escravos. É isso que diz um levantamento global sobre escravidão moderna da organização Walk Free Foundation. O Hora de hoje começa falando de Nice, no sul da França. A cidade foi alvo de um ataque terrorista que matou mais de 80 pessoas. Já são mais de 300 os mortos no duplo atentado na Somália, um dos piores da história da África. E os Estados Unidos notificaram formalmente a ONU que vão sair do Acordo Climático de Paris. Dias de atraso, a Conferência do Clima da ONU em Madrid terminou em total clima de frustração. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano que vem, até 2020, a depressão será o principal motivo de afastamento do trabalho. O tema de hoje é cada vez mais comum no nosso dia a dia, viu? A mecanização dos empregos. Já se tornou rotina nós sermos atendidos por sistemas de inteligência artificial, ao invés de por pessoas. Um estudo da Universidade de Brasília aponta que até 2026, cerca de 30 milhões de vagas de trabalho vão poder ser substituídas por robôs. Dos 52 mortos, 16 foram decapitados. Nos Estados Unidos, a preocupação é com uma epidemia de gripe. Mais de 800 pessoas morreram. Em mais uma reportagem sobre os fatos que marcaram o ano, o Jornal das 10 mostra a catástrofe humanitária em áreas de conflito e como países em guerra se transformaram em palco de disputa entre grandes potências. A economia mundial poderá ter neste ano o pior desempenho desde a crise financeira de 2008, isso é muito grave. 70 pessoas morreram em 2 atentados à capital do Iraque, Bagdá. Você sabe o que é o autismo? Ele é uma síndrome que atinge mais de 70 milhões de pessoas no mundo e que até hoje é um desafio para a medicina. E caçadores invadiram um zoológico na França e mataram um rinoceronte branco. A suspeita é que um dos chifres do animal tenha sido arrancado. Na Áustria, 71 pessoas morreram dentro de um caminhão que foi abandonado numa estrada. E perto da costa da Líbia, centenas de pessoas morreram no naufrágio de 2 navios. Esses navios estavam lotados de imigrantes. A gente fala agora sobre intolerância religiosa. Olha só, um grupo de evangélicos cercou ontem à noite um terreiro de candomblé em Alagoinhas e ameaçou retirar as pessoas do local. O presidente dos Estados Unidos busca apoio de aliados para atacar a Síria. Mas a Rússia, aliada do regime sírio, disse que essa intervenção poderia levar a uma guerra entre as duas potências. O governo do Chile decretou toque de recolher, isso pelo 3º dia seguido. Os protestos contra o aumento do custo de vida já deixaram 11 pessoas mortas e 1.470 presos. Do começo do ano para cá, quase 1.000 americanos foram baleados em tiroteios e pelo menos 246 pessoas morreram. Na Austrália, depois de 3 dias de chuvas torrenciais, todos os focos de incêndio que castigaram o país por quase 5 meses foram finalmente controlados. Desde setembro, 23 pessoas e milhões de animais morreram por causa dos incêndios que afetaram principalmente o estado de Nova Gales do Sul. Os incêndios foram causados pela seca e agravados pelas mudanças climáticas no ano mais quente já registrado na Austrália. Mas as chuvas que foram essenciais para o combate às chamas agora também estão causando estragos, imaginem vocês. Muitas regiões agora estão alagadas e novas tempestades são esperadas nos próximos dias. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a ONU faz um alerta para a poluição causada pelo plástico. Jogado nos rios, mares e na vegetação, o plástico demora mais de 100 anos para se decompor. A destruição da natureza ameaça não só os ambientes naturais, mas a nossa própria vida. A fumaça dos incêndios na Austrália poluiu o ar dos moradores de Sydney. Pelo menos 100 focos de incêndio ainda queimam nos arredores da cidade. E um boto foi encontrado morto por moradores na beira da praia de Imbé, no litoral norte. O boto estava enrolado numa rede junto com alguns peixes. E segundo o Centro de Estudos Marinhos, o Secrimar, esse boto é de uma espécie ameaçada de extinção. No mês de conscientização e prevenção da hipertensão arterial, o ALTV faz um outro alerta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 3 adultos no mundo sofre com a doença que pode causar derrame e problemas cardíacos. A concentração de gases do efeito estufa na atmosfera chegou ao nível mais alto desde o início da Revolução Industrial, que revela uma pesquisa da Organização Meteorológica Mundial. A Costa Rica decretou emergência nacional para a chegada do furacão Otto. O presidente do país disse que o fenômeno deve afetar seriamente uma boa parte da Costa Rica.
Uma panela de pressão explodiu no estacionamento que fica em frente ao Shopping Conjunto Nacional ontem à noite. Dentro dela havia pregos. A tampa da panela foi arremessada a uma distância de 20 metros. Apesar do susto, a PM informou que ninguém ficou ferido. Como a explosão teve indícios de atentado, a Polícia Federal investiga o caso. A Justiça do Distrito Federal mandou soltar os 3 suspeitos presos por uma tentativa de ataque com bomba a uma igreja em Braslândia, no Distrito Federal. Gente, agora o assunto é saúde, porque além das superbactérias resistentes a antibióticos, temos agora aí superfungos que estão chegando ao mundo. O jornal The New York Times publicou uma reportagem impressionante nesse fim de semana, ontem, chamando a atenção para um fungo que tem se espalhado rapidamente pelo mundo, chamado Candida auris. A hipertensão é uma doença que atinge mais de 900 milhões de pessoas ao redor do globo. Olha, tá difícil imaginar o que eu vou contar agora, mas neste exato momento, mais de 820 milhões de pessoas não têm o que comer. A maior refinaria do mundo e um campo de extração de petróleo foram alvos de um ataque com drones na Arábia Saudita. A produção de petróleo dos sauditas foi reduzida pela metade. O furacão Dorian atingiu a categoria máxima possível, já é considerado o mais forte das últimas décadas. E subiu para 10 o número de mortos no incêndio florestal que atinge a Califórnia. É o maior já registrado na história do estado. A Conferência Climática da ONU em Madrid estava prevista para terminar hoje, mas os negociadores de cerca de 200 países ainda não chegaram a um acordo final para combater as mudanças climáticas. Os bombeiros tentam controlar as chamas de um dos maiores incêndios da história do estado americano da Califórnia. 44 pessoas morreram. Incêndio em Mato Grosso do Sul chegou ao 10º dia. A situação é gravíssima. O fogo já destruiu várias áreas, uma inclusive do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Na Indonésia, o número de mortos por causa do terremoto e do tsunami que aconteceram na semana passada já passa de 1.500. Um novo estudo do Banco Mundial faz um alerta sobre a produção de lixo no mundo. O volume só de resíduos sólidos pode aumentar 70% até 2050. Um levantamento da ONU, a Organização das Nações Unidas, mostrou um dado preocupante. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo são viciadas em cigarro, ou seja, quase 20% da população. Essa tormenta deixou 21 mortos e agora castiga Cuba e as Bahamas. O Irma caiu da categoria 5, que é a máxima, para a categoria 4, com ventos de 250 km por hora, ou seja, ainda mantém um alto poder de destruição. Ele é um dos 5 furacões mais fortes a serem registrados no Oceano Atlântico nos últimos 80 anos. A segunda maior floresta tropical do mundo também está em chamas. Ela fica na África Central. Nenhum dia extra da Conferência do Clima, que deveria ter acabado ontem, foi suficiente. Negociadores de diversos governos pelo mundo ainda não conseguiram chegar em Madrid a um consenso sobre detalhes do Acordo de Paris, previsto para entrar em vigor no ano que vem. Mais de 10% da população mundial são obesos, o equivalente a mais de 600 milhões de adultos e mais de 100 milhões de crianças pelo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase metade da população tem algum tipo de distúrbio do sono. Daqui a 30 anos, mais da metade da população mundial deve ter miopia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A doença, considerada comum pelos médicos, encontrou na modernidade uma forma de se tornar ainda mais popular. Que uma pesquisa mostra que o degelo na Antártica, hoje em dia, é 6 vezes maior do que há 40 anos. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulgou que o diabetes já afeta um adulto em cada 11 no mundo. A destruição da floresta amazônica é uma ameaça à biodiversidade do planeta. Em maio, o desmatamento da Amazônia chegou ao maior nível da história. Só no mês passado, a cada minuto foi destruída uma área correspondente a 2 campos de futebol. A perda de fôlego da economia norte-americana tem causado turbulências nos mercados globais. Num quadro de desaceleração em diversos países ao redor do mundo, no efeito dominó, analistas alertam para o risco de uma recessão global. Que documentos divulgados na imprensa revelam que militares americanos sabiam que a guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão era um erro. Raquel, oficiais admitiram que o conflito estava causando mortes e gastos sem sentido, mas
tudo isso era ocultado. O furacão José ganhou força e agora está na categoria 2. Ele está logo atrás do furacão Irma, que vem causando muita destruição na região do Caribe. Mais de 10 pessoas morreram. Poucos dias depois da passagem da tempestade Harvey, aquela que devastou Texas e Louisiana, os americanos enfrentam uma nova ameaça, o furacão Irma. Esse furacão é o segundo mais forte da história a se formar no Oceano Atlântico. O Estado Islâmico divulgou um vídeo que mostraria os 2 homens que mataram um padre num ataque contra uma igreja ontem no norte da França. 2 igrejas presbiterianas brasileiras foram queimadas no Níger, no leste da África, durante protestos contra o jornal francês Charlie Hebdo, que publicou charges de Maomé. E pela primeira vez, a Organização Mundial de Saúde fez um estudo sobre o impacto dos microplásticos na saúde. Nos últimos anos, várias pesquisas têm alertado para a presença desses resíduos na água e na cadeia alimentar. Cerca de 20 pessoas morreram e várias ficaram feridas num tiroteio que ocorreu este sábado num centro comercial no nordeste da Tailândia. No Irã, subiu para 21 o número de mortos em meio às maiores manifestações do país em quase 10 anos. Usar muito as redes sociais aumenta a sensação de solidão. É o que afirma uma pesquisa feita com quase 2.000 pessoas entre 19 e 32 anos. Começaram hoje em Brasília os testes de um sistema de reconhecimento facial que aeroportos brasileiros vão usar no combate a traficantes e a contrabandistas. Olha, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. São 607.700 presos. A gente perde para a Rússia, China e Estados Unidos. Mais de 270 pessoas que trabalharam nas eleições da Indonésia morreram de doenças relacionadas à fadiga. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos quer afrouxar as regras que obrigam empresas a limitar a emissão de gás metano. O aumento da temperatura dos oceanos por conta do fenômeno El Niño está afetando a vida marinha. A polícia de Dallas, nos Estados Unidos, disse que o massacre a tiros de 5 policiais na cidade durante uma manifestação na noite passada foi bem planejado e bem pensado. Foi o maior massacre de policiais no país desde os atentados de 11 de setembro. Que ele ontem, ao redor das 9 da noite, começou a realizar esses ataques contra policiais durante uma manifestação que ocorria em Dallas contra recentes episódios de violência policial contra negros. A gente sabe que posteriormente ele acabou indo para uma garagem, houve uma negociação ali com a polícia. Durante essa negociação ele disse que queria matar pessoas brancas, especialmente policiais brancos, devido aos episódios recentes de violência racial envolvendo alguns policiais aqui nos Estados Unidos. O número de casos registrados de intolerância religiosa nos 7 primeiros meses deste ano já é maior do que em todo o ano passado. A França aprovou uma polêmica lei de segurança. Ela aumenta a capacidade do governo de monitorar as comunicações dos franceses. Muitos consideram invasão de privacidade pelo Estado. E no Chile, um relatório da Human Rights Watch revelou que a polícia cometeu sérias violações de direitos humanos na repressão aos protestos de rua. Crise no Chile. O governo decretou um novo toque de recolher agora à noite. A medida, tomada pelo 2º dia consecutivo, tenta interromper a onda de protestos e saques que ocorrem em diversas cidades, incluindo a capital, Santiago. Um novo estudo aí mostra que as overdoses e o suicídio já matam mais americanos do que o diabetes. O sarampo matou mais de 140 mil pessoas em todo o mundo em 2018. O sarampo. É o que diz um novo relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Uma foto, um fato que rodou o mundo nesta segunda-feira e que levou a cidade de Nova Delhi, na Índia, a adotar um rodízio de veículos até o dia 15. É uma tentativa de amenizar a poluição do ar, que atingiu níveis alarmantes no fim de semana. E só para a gente ter uma ideia, as mortes causadas por opioides são maiores aqui todo ano do que as mortes por acidente de carro e de homicídios somadas, né? Olha, o número de lideranças indígenas mortas no Brasil por causa de conflitos de terra em 2019 já é o maior número em 11 anos. O governo do Iraque segue reprimindo com violência os protestos por melhores condições de vida em várias cidades do país. O número de mortos já passa de 100 em menos de uma semana de manifestações. Uma última informação sobre o ataque a tiros a um shopping na cidade de El Paso, no Texas. A rede de TV americana atualizou os números de mortes e feridos.
Já são 19 mortes e 40 feridos, segundo informação da NBC. O universo dos jogos digitais que encanta adultos e crianças virou alvo de novos debates entre as famílias e pesquisadores desde que a Organização Mundial da Saúde anunciou que a nova classificação internacional de doenças vai incluir aí o vício em games como um distúrbio mental. Uma nuvem densa de poluição encobriu uma parte da região nordeste da China. 13 cidades entraram em alerta laranja, que é o segundo mais alto. Em algumas, a medição de partículas poluentes ficou mais de 3 vezes acima do recomendado. Segundo as autoridades chinesas, o aumento do uso de carvão para aquecimento foi que provocou esse fenômeno. Da saúde mental, a revista médica britânica Lancet faz um alerta. O mundo está enfrentando uma crise de doenças mentais. A gente começa essa edição falando sobre um assunto que assombra o Brasil, que desafia a nossa paz quase que diariamente. O Atlas da Violência, divulgado há poucos minutos, mostra que o país bateu um novo recorde, Raquel, no número de homicídios. Só em 2017 foram mais de 65.600 pessoas assassinadas em todo o país. Estamos de volta com mais notícias internacionais. Ficou para o ano que vem. Nem mesmo os 2 dias de prorrogação dos trabalhos foram suficientes para que os países participantes da Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU chegassem a um acordo em Madrid. Uma noite de terror em Paris, em que a capital francesa volta a ser alvo de terroristas. Agora há pouco, a Prefeitura de Paris afirmou que o número de mortos na casa de espetáculos Bataclan é de uma centena de pessoas. Outros 40 teriam sido mortos em diversos ataques ao redor da capital francesa. Portanto, 140 pessoas no total. Segundo a relatora das Nações Unidas para o direito à alimentação, 70% de todas as pessoas que passam fome no mundo são mulheres. Um estudo do Instituto de Pesquisas Climate Accountability Institute, com sede nos Estados Unidos, disse que um grupo de 20 empresas é responsável por mais de 1/3 das emissões de gases causadores do efeito estufa em todo o mundo, isso desde 1965. E a Petrobras está nessa lista. A ameaça do Estado Islâmico de atacar Nova York fez a polícia aumentar a vigilância nas ruas. A BBC Brasil publicou uma reportagem que ilustra bem os perigos das chamadas fake news. O assassinato de 2 negros por policiais nos Estados Unidos no início do mês despertou uma série de protestos contra o racismo. Dias depois, 5 policiais brancos foram mortos por vingança. Imigrantes mantidos em situações horríveis. Foi assim que o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos descreveu as condições de imigrantes refugiados na Líbia. Em alguns casos, fala-se até de escravidão mesmo. A fome aumentou no mundo e ameaça o cumprimento das metas do milênio. O alerta é da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O suspeito de ter promovido 5 ataques à bomba em Austin, no estado americano do Texas, se suicidou ao detonar um explosivo hoje de madrugada. Bolsonaro assinou ontem um projeto de lei que regulamenta a mineração e também a geração de energia elétrica em terras indígenas. E por aqui, a polícia do Distrito Federal investiga o que é que provocou um incêndio em 2 carros do IBAMA ontem dentro da sede do Instituto na Floresta Nacional de Brasília.